Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos abordar o período chamado Belle Époque amazônica, ou seja, o recorte da Belle Époque dentro da região amazônica. Mas o que é Belle Époque? É basicamente um conceito do campo da história que serve para designar um momento histórico específico, né? Então a Belle Époque foi o período entre o final do século XIX, começo do XX, que ficou conhecido pela euforia com o progresso técnico-científico ocidental. O espírito da época era espalhado pelo mundo através da literatura e das ideias que circulavam com a rapidez da modernidade. Arte, eletricidade, planejamento urbano e velocidade eram alguns dos elementos celebrados, especialmente tudo que acontecia em Paris. Era considerado o centro da modernidade, cidade modelo, referência para reformas urbanas, cidade que era criadora de modas no sentido tanto da moda do como se vestir, mas do como agir. Então, até a língua francesa, inclusive, era uma língua bastante estudada naquele contexto, até porque a gente tem a marca desse momento. Belle Époque é uma expressão de origem francesa, né? Significa bela época, traduzindo para o português, para quem ainda não conseguiu verificar e conseguir fazer essa relação. Então, no caso específico da Amazônia, a gente tem vestígios que ficaram, por exemplo, em várias cidades, especialmente nos dois principais centros urbanos da região, cidade de Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. A gente tem aqui o belo Teatro Amazonas, que é um resquício desse contexto, né? Um teatro muito bonito até hoje, é um ponto turístico importantíssimo da cidade em Manaus. Fica no centro da cidade, subindo a Avenida Eduardo Ribeiro, para quem ainda não foi no centro de Manaus. Além disso, a gente tem aqui a parte de dentro, né? Não é somente externamente que é bonito, mas por dentro ele tem uma organização que é uma cópia de teatros europeus. Hoje, claro, é tombado como patrimônio artístico, cultural e arquitetônico de Manaus. Recebe concertos, festivais de teatro, música clássica, e tem uma bela decoração interna com elementos, a maior parte deles trazidos da Europa. Obviamente demorou bastante tempo para ser construído, quase 2 décadas, e um gasto muito grande de dinheiro no contexto daquele momento. Aqui a gente tem uma parte do mercado municipal Adolfo Lisboa, né, que foi inspirado no mercado municipal Les Halles de Paris. Muitos mercados municipais, inclusive, era quase que uma obrigatoriedade das cidades do final do século XIX, começo do XX, das cidades que queriam se modernizar, construir mercados municipais para tentar organizar suas feiras livres. Então, as feiras livres, tidas como locais sujos, eram transferidas para dentro desses mercados. Várias cidades do Brasil vão ter esses mercados. São Paulo tem um grande mercado bonito, inclusive. Recife tem o mercado de São José também. E outras localidades que, inclusive, trouxeram mercados pré-moldados, né, montados, no caso, das peças vindas da Europa, da França, da Inglaterra, e montavam aqui. Esse de Manaus, ele é inspirado no mercado parisiense, né? A gente tem aqui a Praça de São Sebastião, que fica na frente do Teatro Amazonas, próxima da Catedral, uma das igrejas de Manaus, na verdade. Essa decoração da parte do chão da praça, né, essas pedras que são inspiradas em Lisboa, foram a inspiração para as calçadas do Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, uma inspirou a outra. E esse monumento é o monumento às navegações portuguesas. Lá em cima a gente tem uma estátua de grande porte, e nas 4 pontas são 4 barcos, cada um apontando para um continente específico, né? Então a gente tem aí um local construído, né, para lembrar esse passado grandioso, né, do país. Belém, Teatro da Paz, também muito similar a teatros europeus, como referência, né? É um teatro também muito bonito, uma época muito próxima do Teatro Amazonas, só que aí é em Belém, Manaus. Desculpa, no Pará. A parte de dentro do Teatro da Paz, né? Observe que esse formato desses teatros, com essas camadas uma em cima da outra, sem parecer um anfiteatro, né, que é aquele formato distinto de um teatro aberto, exatamente para facilitar a acústica, que o som ele circulasse internamente, né, e a luminosidade também fosse igual
em toda a parte para a plateia. Mas apesar da foto dos dois mostrar um ambiente grandioso, e é grande, mas não é tão grande quanto imagina, mas é o modo como ele é construído para passar exatamente essa opulência. Inclusive também é um passeio muito legal de se fazer lá em Belém, capital do Pará. E aqui o mercado do ver-o-peso, né? Novamente o mercado municipal. O mercado do ver-o-peso antigo é essa parte azul aí que nós estamos observando. Temos outros mercados próximos, o mercado de carnes, por exemplo, fica do outro lado, na frente dele. E aquela parte do lado esquerdo são as barraquinhas, é uma coisa mais contemporânea dos anos 90, de uma reforma que o mercado passou. Mas essa estrutura é mais antiga, que essa daí, é também inspirada em modelos europeus, né? Também desse momento da Belle Époque amazônica, né? O mercado ver-o-peso, local maravilhoso, muitos cheiros, bons e ruins, muita fruta, muita coisa amazônica, é um marco patrimonial e cultural da capital do Pará. E essa Belle Époque amazônica, essa foi possível por um elemento, né? Então, a produção de borracha possibilitou a Belle Époque amazônica, né? Foi o principal produto de exportação da região entre o final do século XIX e começo do XX, atendendo às demandas exteriores, né? Então, a gente tem aqui um mapa, né, que foi elaborado em 64 e reorganizado em 2003, mostrando nas áreas em cinza escuro na Amazônia, no caso mais brasileira, né, muito embora a produção também fosse numa parte da Bolívia, no trecho do Peru e da Colômbia, nós temos a maior parte da produção de borracha, né, da seringueira, localizada na Amazônia brasileira, especialmente nos estados do Acre, que concentra uma grande área, até hoje inclusive, Rondônia, Amazonas e Pará e uma parte do Mato Grosso. Mas de um modo geral, as principais áreas produtoras eram essas partes daqui, mais do sul da Amazônia Ocidental, e é uma região central do Pará. Então essa parte daqui que hoje é Acre, sul do Amazonas e Rondônia, tinha um papel fundamental nesse eixo produtor de borracha. E os rios da região, especialmente Rio Juruá, Rio Purus, Rio Madeira e obviamente o Rio Amazonas, eram estruturas de escoamento muito importantes dessa produção. Obviamente que as distâncias dificultavam tanto a extração quanto o escoamento da produção desse material tão caro, que inclusive a existência da ferrovia e consequentemente do desenvolvimento dessa região onde nós moramos hoje em Rondônia e o próprio desenvolvimento de Guajará-Mirim vai ser diretamente conectada ao desenvolvimento da extração da borracha, tendo em vista que a ferrovia Madeira-Mamoré ela foi construída para facilitar o escoamento da produção da borracha da Bolívia e dessa parte de Rondônia para o mercado exterior. Então, muito embora a ferrovia acabou não sendo utilizada plenamente no momento de maior auge da borracha, mas ela foi construída com essa finalidade. Falaremos dela mais adiante. A gente tem aqui um mapa dos rios, né? A própria ocupação ou reocupação, tendo em vista que uma parte dos grupos indígenas das regiões amazônicas tinham sido devastadas por doenças e guerras, vai ocorrer, obviamente, ao longo do curso dos rios, né? Então, Rondônia, Acre, sul do Amazonas vai depender de várias cidades mais distantes, né? Por exemplo, Belém e Manaus, obviamente, por serem os centros urbanos mais importantes, elas detinham o poder econômico de controle da produção. Então, uma rede se instalou nessas cidades de credores, de produtores, obviamente, dessas relações econômicas, e muitas cidades eram pontos de parada e de passagem para tanto o escoamento da produção quanto para o abastecimento, como, por exemplo, Tefé, que é uma cidade que eu morei até 2020, né? Que ela cresceu exatamente nesse comércio dos regatões, principalmente através do rio Juruá, porque para poder chegar no rio Juruá se passava por Tefé, então se subia o rio Solimões e depois descia o rio Juruá para chegar nas regiões do Acre e também próximo aqui na região da fronteira com a Bolívia, lá na região da divisa Acre-Rondônia. Então, esses rios eram importantíssimos nesse contexto e essas cidades tiveram um papel muito importante nessa
reocupação da Amazônia, não mais pelos indígenas, mas por outros povos, especialmente os nordestinos, que vieram numa primeira leva, no final do século XIX, e depois, no segundo momento, já durante a Segunda Guerra Mundial, no chamado segundo ciclo, a partir de metade dos anos 40, na segunda leva de nordestinos para a região norte, também por conta da borracha. Então, a grande demanda por borracha explode no final do século XIX por conta da Revolução Industrial, né? A gente tem aí um GIF mostrando chaminés de fábrica, né? Então, a borracha começa a ser usada para apagar papel. Parece uma coisa besta, mas não é. Ela foi descoberta um princípio importante de que ela podia apagar e passou inicialmente dessa produção importante. Ela passou a ser utilizada para a criação de capas impermeáveis para produtos e pessoas se protegerem da chuva e de outras intempéries, né? Então, as capas, até hoje, uma parte delas é feita de borracha, e principalmente para dois processos importantes para a indústria, a vulcanização e a pneumática, né? A vulcanização é um modo de tratar a borracha para que ela se torne rígida, não tão rígida, mas ao mesmo tempo maleável, para que ela não resseque e se torne fácil de ser manipulada. E a pneumática, que é exatamente o processo de desenvolvimento de pneus. Então, os primeiros carros não tinham roda feita a partir da borracha. Eram outras estruturas, até madeira, inclusive, se utilizava. Mas com a descoberta da vulcanização e da pneumática, houve uma revolução no ramo de produção automobilístico que possibilitou a construção de carros mais seguros, mais fáceis de dirigir, mais facilmente controláveis, obviamente mais confortáveis, né? Tendo em vista que a borracha ela amortece os impactos durante o processo de tráfego do automóvel. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Ford T, né? A borracha amortecia impactos e depois da descoberta do processo de vulcanização se tornou mais fácil seu manuseio. Então, o Ford T, que foi um dos carros mais vendidos do auge da Belle Époque, a gente tem ele descendo o barranco. Isso só é possível, claro, pelo desenvolvimento de suspensão, uma série de mecanismos do carro, mas principalmente por conta da borracha. Então, para a indústria automobilística, a borracha era essencial. E onde é que se tinha borracha? No Brasil, principalmente, e obviamente na Amazônia. Então, a febre da borracha começa exatamente no final do século XIX e vai, no caso do Brasil, até por volta ali da Primeira Guerra Mundial, 1912, 14. Então, nesses anos, um boom de cidades, de migrações para a Amazônia vai acontecer. Então, a configuração contemporânea da Amazônia vai começar a ganhar essa cara no momento desse fortalecimento do interesse pela borracha. Eu tenho um problema em entender, não somente eu, uma parte dos historiadores, em chamar de ciclo, porque o ciclo ele dá um entendimento de que é algo que começa e termina. Sempre houve interesse pela borracha, e ainda continua tendo interesse pela borracha na Amazônia. Só que há picos de interesse. Então, tivemos dois picos de interesse, final do século XIX e anos 40. Então, o que a gente chama de primeiro ciclo da borracha, exatamente nesse período aqui, é onde nós concentramos nossa atenção nessa aula. Então, por exemplo, a borracha já era conhecida há muito tempo, né? Um francês lá, Condamine, que é um explorador que visitou uma parte grande da Amazônia, inclusive lá em Tefé, ele entrou em contato através dos índios cambebas com esse material. Olha o que ele fala sobre isso no trecho do livro Viagem na Amazônia Meridional, descendo o rio Amazonas. A resina é chamada caucho, que é um dos nomes da borracha, nos países da província de Quito, vizinhos do mar, é também comuníssima nas margens do Maranhão e tem a mesma utilidade. Quando ela está fresca, dá-se com moldes a forma que se quer. Ela é impenetrável à chuva, mas o que a torna digna de nota é a sua grande elasticidade. Fazem-se com elas garrafas que não são friáveis e botas e bolazucas que se achatam quando se apertam, mas que retornam à sua primitiva forma desde que livres. Então ele observa, primeiramente, o modo como essa árvore está presente em várias regiões da Amazônia. Ele cita província de Quito, na realidade são regiões entre Equador e Colômbia, até margens do Maranhão, ou seja, vai até depois do Pará, ou seja, basicamente
a Grande Amazônia, né? Então ele fala que quando está fresca, né, dá para fazer moldes. Inclusive ele cita no livro que ele foi convidado para visitar uma comunidade na região de Tefé, só que lembrando que Tefé naquela época era basicamente um município, na verdade uma região que ocupava metade do oeste amazonense, então não é exatamente na cidade onde é Tefé hoje, né, que na época era chamada de Vila de Égua. Então ele foi convidado para uma comunidade e viu os índios jogar uma espécie de jogo com essas bolas, e vários outros exploradores citam que os indígenas brincavam, faziam jogos de pelota, e a pelota era feita com borracha, né, com a seiva da seringueira. Então ele observa que era uma utilização múltipla, né? Faziam garrafas, ou seja, era algo fácil de ser moldado, fazia até botas, né? Para poder colocar nos pés e bolas ocas, né? Então ele cita aí essas bolas ocas, bolas essas que eram utilizadas como elemento de brincadeira ou divertimento aos jogos. Então isso no século 17, né? 18 na verdade. Então lá Condamine visitou e observou essa presença da borracha, que já existia um interesse e circulavam na região esses objetos feitos com borracha. Então, quando essa borracha tem esse interesse aumentado, cresce exatamente esse extrativismo. Então, a gente tem aqui imigrantes nordestinos, né, misturados com a população local, que começaram a chegar nos diversos rincões da Amazônia na extração da borracha. E é assim que milhares de cearenses, principalmente, piauienses, maranhenses, vão fugir do Nordeste, uma região que estava passando por diversas secas, diversos períodos de seca. No final do século XIX, o Nordeste enfrenta secas agudíssimas, que vão, por exemplo, a de 1877, vai matar por volta de 200 mil pessoas, e muita gente fugindo da seca e buscando oportunidade de vida, cai exatamente nessa questão da borracha, que necessariamente não era algo muito fácil, porque você vai literalmente se isolar no meio da Amazônia. Muitos deles, na verdade a maior parte deles, nunca mais tiveram contato nenhum com a família lá no Nordeste. Então a gente tem aqui um momento de reformulação populacional na Amazônia, principalmente nessa região ocidental aqui. Então existiam dois sistemas que atuavam dentro dos seringais, né? O chamado sistema de barracão, que é um sistema que tem diversos sujeitos, né? O mateiro, toqueiro, noteiro, camboeiro, fiscal, o gerente do seringal, o jagunço, o cara do regatão e o meeiro. Então são indivíduos que estão dentro do processo hierárquico da produção da borracha, desde a extração, na verdade, né? O mateiro, o cara da toca que fica fazendo a vigia, o noteiro, o cara que anota os processos todos, e por aí vai. Então, cada indivíduo desse tinha uma função específica dentro do seringal. Então, por que barracão? Porque tudo girava em torno do barracão do seringal, que era o local onde eles recebiam o dinheiro e ao mesmo tempo gastavam, porque lá eles é uma espécie de armazém, né? O barracão pertencia ao dono do seringal. Lá eles ganhavam dinheiro e ao mesmo tempo gastavam, porque eles não podiam sair dali do seringal e ficavam naquela região presos, e o consumo de produtos também acontecia lá. Esses produtos chegavam lá por esses regatões, né, que são barcos que viajavam toda a Amazônia, alguns de grande porte, outros menores, e eles literalmente vendiam de tudo, inclusive até crianças, mulheres como prostitutas. Existem trabalhos, especialmente lá no programa de História da Universidade Federal do Amazonas, que mostram um tráfico muito grande de crianças indígenas entre as cidades do interior do Amazonas no final do século XIX, começo do século XX, que esses regatões tinham um papel importante. Eles sequestravam as crianças de um lugar e as vendiam em outro. Essas crianças eram usadas de diversas maneiras, né? Desde trabalhos sexuais, as meninas principalmente, até trabalhos domésticos, trabalhos de mão de obra pesado. E, obviamente, o regatão também vendia outros objetos do dia a dia. Então, o dono do seringal comprava os produtos do regatão, vendia no seu armazém, no seu barracão, e os seringueiros compravam esses produtos nesse barracão. Então é um sistema interno hierárquico dentro, né, desse seringal. E existia o sistema mais amplo, né, que é o sistema que conectava a produção da seringueira, da borracha, com o capital internacional. Então é um sistema mais externo, mas nesse sistema estavam conectados tanto o seringueiro, que é o cara que vai lá no meio da floresta retirar a seiva da árvore para começar a produção, né, da borracha,
o seringalista, que é diferente de seringueiro, né? O seringalista é o dono do seringal, é o sujeito que organiza regionalmente, né, entre um seringal ou outros seringais, a organização econômica, a propriedade do seringal. Acima dele nós temos as casas aviadoras, que normalmente ficavam ou em Manaus ou em Belém, mas existiam algumas em Tefé, que eram casas que emprestavam dinheiro para esse seringalista para ele bancar toda a produção, e ele pagava geralmente isso com a produção, né? Ou seja, ele pagava esse crédito que ele recebeu com a produção do seringal. E essas casas aviadoras faziam a conexão com o capital internacional, né? Vendendo esses produtos para fora do país. Então, existia toda uma hierarquia dentro do capital internacional que a produção da borracha estava inserida. Então, desde a ponta lá do seringueiro preso numa condição de trabalho análoga à escravidão, até o capital internacional, a fábrica lá na Inglaterra ou Estados Unidos, por exemplo, que comprava essa borracha, e o trabalhador que a manuseava lá trabalhando e mudando a borracha da forma bruta para o pneu, por exemplo. Então é uma inserção do sistema capitalista, esse contexto do aviamento, né? A gente tem aqui uma foto, né, de um seringal na região de Manaus, mostrando o tapiri, né, ou defumador, que era o local onde a borracha começa a ser tratada dentro do seringal. Então ele era retirado da floresta e ela ficava sendo colocada nesse sistema que ele girava manualmente, né, colocando o líquido da borracha nessa parte de cima aí, e embaixo o fogo defumava e criava ali a bolota, uma bolota gigante, né, de borracha, que depois era vendida pelo seringalista. Aqui a gente tem um armazém, né, típico de um seringal. Essa estrutura aqui fica no Museu do Seringal em Manaus. Esse museu fica numa ilha, fora de Manaus, na verdade, mas é dentro do município de Manaus, onde no começo dos anos 90, um filme português brasileiro, é uma produção de Portugal e Brasil, foi produzida, né, foi filmada, inclusive com a Maite Proença, caso esteja enganado, num ambiente que reproduzia um seringal. Então existia o barracão, a casa foi feita a partir do relato do livro, né? A casa do seringalista, o barracão, o tapiri, ao redor tem seringueiras, na verdade. E depois que a produção terminou, esse local foi tomado pelo poder público do Amazonas e virou um museu. Tem a igrejinha, tem todos os locais, né, que reproduzem uma estrutura de um pequeno seringal nessa região de Manaus. E aqui a gente tem o armazém, né, com todos os produtos que eram vendidos para os seringueiros naquele contexto, né, do sistema do seringal internamente. Então, um outro elemento e um outro processo desse contexto da Belle Époque é a anexação do Acre, né? Então, o Acre ele não pertencia ao Brasil. E, na realidade, ele pertencia à Bolívia não totalmente, né? Então, historicamente, o território do Acre era reclamado pela Bolívia. Era um território isolado, acessível só pelos grandes rios, né? Purus, Juruá. E nesse sentido, era difícil de ser ocupado. Então, existia uma grande população indígena, como ainda existe, e uma população flutuante de bolivianos e de brasileiros que começam a ir para essa região exatamente por conta das seringueiras e, obviamente, da borracha. Então, o processo desse pico, né, do interesse pela borracha leva a um aumento do interesse ou um surgimento de um interesse pelo território do Acre. Então, com a exploração da borracha, seringueiros brasileiros passam a fazer incursões na região. Há uma sequência de insurreições, algumas com caráter nativista. Algumas pessoas que foram para lá com o passar do tempo, né? E aí, por exemplo, a gente tem o Galvez, que é um personagem importante dessa região do Acre, que tenta separar o Acre e tornar ele um país, e com isso inserir ele no contexto da venda de borracha. Acaba não dando certo porque as tropas brasileiras são mandadas para lá, comandadas pelo Plácido de Castro, e derrotam esses insurgentes que queriam criar uma república no Acre. E nesse sentido o Brasil começa a ocupar esse território e paga uma indenização para a Bolívia a partir do Tratado de Petrópolis de 1903, e a partir de então oficialmente
o Acre passa a ser parte do Brasil como um território federal. E a partir disso, a produção de borracha vai passar a contar como parte da produção brasileira, né? E a ocupação, inclusive do Acre, se dá através do que hoje é o Amazonas e principalmente a partir da cidade de Tefé. Os barcos que iam para o Acre paravam sempre lá para poder abastecer e subir os rios, né? Para poder levar os produtos para os seringais de lá e voltavam trazendo uma parte da produção de borracha também. Então, é uma região que tem uma relação muito forte com a borracha, inclusive até na contemporaneidade, né? O movimento dos seringueiros nos anos 80, comandado pelo Chico Mendes, né? Que foi uma liderança não só dos movimentos trabalhadores seringueiros, mas também uma liderança ambiental que foi morta por invasores de terra, mostra que o Acre tem uma relação muito forte com o látex, né? A produção de borracha lá ainda é muito alta, especialmente na região sul do estado, em Chapuri, que tem um campus do Instituto Federal do Acre, inclusive lá, e uma fábrica de camisinhas, né? Então a gente tem uma relação muito... Camisinhas que são feitas de látex que vem da seringueira, né? Então a gente tem aqui uma coleção de fotos, eu escolhi algumas de um fotógrafo chamado Emílio Falcão, que já depois da anexação do Acre, ele visitou os seringais dessa região, né, entre 1906 e 1907, e mostra para a gente, hoje é um documento histórico importante, da estrutura dos seringais da Amazônia. Então a gente tem, cada seringal tinha um nome, né? Então nas descrições das fotos dele, ele coloca o nome e a descrição e a produção do local. Então o seringal Alto Alegre, né? O seringal central, de propriedade de Manuel Pereira Viana, produzia cerca de 15 mil quilos de borracha e está situado entre Catuaba e Vila Rio Branco, né? Ou seja, na época situada próxima ao que hoje é a capital do estado, né? Seringal Macapá, que é um seringal na margem direita do rio, né? Propriedade do senhor Marques Nogueira e companhia. Este seringal e outros centrais produzem a mesma firma, podem produzir cerca de 180 mil a 200 mil quilos de borracha, então seringal de grande porte. A gente vê na foto, nas duas, né? Geralmente, possivelmente, os donos do seringal estavam a cavalo, a gente vê mulheres presentes. Algumas delas possivelmente são da família do dono do seringal, porque geralmente mulheres nos seringais, claro, muitos seringueiros levavam suas mulheres para a Amazônia, mas outros não. Muitas possivelmente podiam ser prostitutas que viviam próximas do seringal ou dentro do seringal e acabavam desenvolvendo, além do trabalho lá, casavam com alguns seringueiros posteriormente. Mas a gente tem aqui mulheres e tem até um cachorrinho na foto ali também. Esse é o outro seringal Bom Destino, um grande armazém, né, do seringal, que é o armazém de venda de produtos, né, para mercadorias do mesmo seringal. Propriedade do senhor Coronel Joaquim Vitor. E a gente tem aqui o seringal Bagé, situado na margem esquerda, propriedade do Coronel Pergentino Eucrazino Ferreira. Podia produzir 100 mil quilos de borracha e tinha um grande campo, um pomar diversificado. Lembrando que são em rios na região onde hoje é Rio Branco, tá? E aqui a gente vê na foto, nessa foto da direita, nessa parte do chão, os grandes bolos, digamos assim, de borracha, né? Essas estruturas grandes aí, que são esses grandes esferas, né, de borracha que já mostravam a borracha já meio tratada depois de passar pelo tapiri. Seringal Panorama, né, propriedade de firma Alves Braga e Companhia do Pará. Ou seja, a gente viu que é um seringal pertencente a alguém lá de Belém, possivelmente, né? Companhia do Pará ficava em Belém. Sob a gerência do senhor Adolfo Barbosa Leite, tinha uma bela vivenda, né, que é a casa central, com água e muitas árvores frutíferas em seu terreno. E o seringal Nova Floresta, situado na margem direita, era de Soares Hermanos, podia produzir 15 mil a 20 mil quilos da borracha, e o seu arrendatário era o capitão José Rufino de Oliveira. Novamente aqui a gente vê as bolotas, né, de borracha presentes ali próximo dos trabalhadores, possivelmente. Então, é um panorama bem geral, né, da estrutura desses seringais no meio da Amazônia. Então, os rios tinham um papel muito importante para escoamento dessa produção, principalmente para recebimento de produtos, né, de bens de sobrevivência, né, alimentos de modo geral. Ele frisa a existência de árvores frutíferas exatamente porque é importante ter
essas árvores ao redor para o consumo da população do seringal. E aqui a gente vê, né, a participação do Brasil na produção de borracha entre 900 e 1922. A gente vê ali os anos, né, de 900 a 1922, o quanto o Brasil produzia, o total mundial e a porcentagem. Então eu não vou, obviamente, ler todos os pontos, mas vamos observar os extremos. Em 1900, o Brasil produzia 26 mil, né, quilos de toneladas de borracha por ano, e a produção mundial era 44 mil, né? E o Brasil perfazia no ano 59,6% da produção mundial. Já em 22 anos depois, o Brasil produzia algo não muito distinto, né? 21.776 toneladas aí de borracha. E o total mundial subiu absurdamente para 409.666. Só que o Brasil caiu nessa porcentagem para 5,2%. Por que isso aconteceu? A gente vai ver daqui a pouquinho. Olha aqui a borracha na economia brasileira em 1900, para a gente ver a importância da borracha. Na época, a gente tinha uma porcentagem, né, maior do café, que perfazia por volta de 64%, essa parte azul, e a borracha perfazia 15% da produção econômica das exportações brasileiras. Ou seja, no auge do café, a borracha tinha uma importância grande nas exportações brasileiras, exatamente no momento onde a euforia pela borracha estava crescendo no mundo, né? Mas daí tem a explicação desse declínio da borracha. Os ingleses, né, a principal potência da época, aclimataram a seringueira ao clima da Malásia, que era uma colônia inglesa na época. Malásia, para quem não sabe, fica no sudeste asiático, naquela ponta daquela região ali. Então, o aumento da concorrência e a queda da borracha do mercado brasileiro fizeram com que a borracha e a procura pela borracha e, consequentemente, toda a economia, todas as relações de poder que necessitavam da borracha vão por água abaixo. Então, há um empobrecimento geral na região, os seringais não passam a ser tão necessitados e a produção cai, e, consequentemente, o interesse pela borracha do Brasil cai também. Então, nesse contexto aí, a partir do final da década de 10, começo da década de 20, a produção declina absurdamente e, consequentemente, a Belle Époque amazônica ela também entra em declínio, deixando exatamente um contexto econômico muito ruim para a época, que só vai voltar a melhorar relativamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Ásia está totalmente dominada pelos japoneses, impedindo, inclusive a Malásia vai ser invadida pelo Japão, impedindo que a borracha daquela região seja consumida pelo mundo. Então a Europa, os Estados Unidos principalmente, vão voltar a atenção, tendo em vista que a economia de guerra precisava da borracha, para a borracha brasileira de novo. Então outro pico de interesse vai começar, e vai ser um pouco mais curto do que esse primeiro, vai começar por volta ali de 42, 43, principalmente, onde o governo brasileiro vai incentivar bastante, por volta aí de uns 10 anos, até que a Malásia se recuperasse novamente, a borracha passa a atrair interesse do mundo e, consequentemente, há uma segunda leva de imigração para essa região do Brasil, uma segunda leva de nordestinos principalmente, e um segundo interesse da borracha. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente tratar do governo Vargas, tá? Mas, de modo geral, desses momentos de auge de interesse, o maior e mais importante é exatamente esse que ocorre no final do século XIX e começo do século XX, que vai declinar a partir do aumento da produção de borracha lá na Ásia, que vai basicamente exterminar a produção brasileira. E o modelo, a gente volta para terminar ao ponto que a gente começou. E o modelo de cidade que essas cidades da Belle Époque amazônica imitavam era Paris. A gente tem aqui o Arco do Triunfo, a gente vê que Paris demonstra nessa imagem aqui uma padronização dos seus quarteirões, né, tendo em vista que reformas urbanas e organização do espaço da cidade era importante na modernidade. Paris era o grande exemplo disso, né, a cidade moderna por excelência,
sede da Exposição Mundial de 1900, local de surgimento do cinema, local onde a moda que as pessoas usavam ditava o que as pessoas iam vestir no mundo todo. Então a cidade era o principal local, né, da vivência desse ser moderno, né? Era o espírito da Belle Époque encarnado. E vai influenciar as reformas urbanas de diversas cidades do Brasil. Rio de Janeiro, o caso mais notório, né, reforma do prefeito Pereira Passos em 1902, 1903. Recife também passa por uma reforma urbana muito forte. E obviamente que no caso das metrópoles da Amazônia, cidades amazônicas, elas também vão seguir o modelo parisiense. E como a gente já viu no começo dessa aula, uns resquícios desse momento são exatamente os teatros e alguns prédios que ainda existem nos centros dessas cidades, né? Então, a gente tem aqui as plantas, na verdade, de Belém e de Manaus. Observe que elas mostram um interesse de fazer quarteirões bem organizados, bem quadradinhos, com ruas bem divididas de modo muito retilíneo, né? Exatamente demonstrando com isso um processo, né, de planejamento, né? Belém mostra isso e a planta de Manaus também mostra isso. Essas duas plantas hoje representam basicamente o que hoje é o centro das duas cidades, né? As cidades hoje explodiram em população, né? Manaus tem 2 milhões de pessoas, né? Basicamente vive tanta gente em Manaus quanto vive no estado todo de Rondônia, e Belém tem por volta aí de 1 milhão e 600, é menor do que Manaus, inclusive. A gente tem aqui na Rua de Santo Antônio, no centro de Belém, né? Uma cidade, né? A gente vê calçamento urbano, postes, eletricidade, lojas. A gente vê prédios que imitam os modelos dos prédios de Paris, né? Esse estilo neoclássico presente aí. Arte Deco também. A gente tem a Avenida Nazaré, que é uma das principais avenidas de Belém, né, hoje. Vejam um elemento importantíssimo das cidades, né, o bonde. Então, o transporte urbano ganha impulso na modernidade, né? Os primeiros grandes meios de transporte urbano das cidades, no final do século XIX, começo do XX, vai ser os bondes, inicialmente puxados por cavalos ou burros, no caso do Brasil principalmente, mas depois, com o surgimento da eletricidade, os bondes elétricos começaram a tomar conta da paisagem, né? Então são bondes que faziam trajeto, inclusive até alguns arrabaldes das cidades. Então praticamente todas as grandes cidades brasileiras vão ter linhas de bonde nas suas ruas. Aqui é Manaus. A imagem está em 4K. Tô brincando. É a região do centro de Manaus, perto da Igreja Matriz, né? A gente vê aí uma linha de bonde também presente na cidade, mostrando também, né, a eletricidade, bonde e planejamento urbano, que são elementos essenciais nessas cidades da Belle Époque. A ponte de ferro, né, que fica inclusive próximo do campus do Instituto Federal, lá no centro de Manaus, o Manaus Centro, é uma ponte que até hoje existe, ela virou hoje cartão postal, a ponte Benjamin Constant, o nome dela, e é uma ponte importantíssima que ela liga o centro a alguns bairros mais próximos, né, da região, atravessando alguns igarapés. Então é um local importantíssimo, né, dessa Belle Époque, né, que deixou marcas muito acentuadas no espaço urbano das cidades amazônicas. Então, terminamos aqui essa parte da aula. Siga na unidade. Qualquer dúvida, busque o professor e até daqui a pouco.